Oi, gente. Na análise visual de hoje, vamos voltar a analisar uma das maiores artistas latinas e também uma das mais dramáticas, a Frida Kahlo. E a obra que eu vou analisar hoje é As Duas Fridas, de 1939. Então, o primeiro passo, a análise da composição. A primeira coisa que a gente nota aqui é que essa obra ela tem uma simetria bilateral por semelhança. Então ela é dividida a partir de um eixo vertical central e o lado esquerdo e o lado direito são muito parecidos, apesar de serem diferentes. E ela tem também dois planos compositivos, o plano do fundo e o primeiro plano. Começando a leitura então pelo plano do fundo, a primeira coisa que eu quero evidenciar aqui é que a Frida vai usar nele a proporção de terços. Então 2/3 da obra é a parte superior, que é uma textura visual ali orgânica, de tons de cinza e branco, e 1/3 da obra é o que ela usa para representar o chão aqui, que é um tom quase chapado, de tom terroso, meio marrom. E no primeiro plano é onde estão as figuras mais tensas aqui da composição, que são essas duas figuras humanoides que representam a própria Frida. Traçando o eixo aqui vertical, então vou começar a leitura pelo lado esquerdo. A figura do lado esquerdo ela é predominantemente branca, ela é quase chapada e isso vai contrastar bastante com o plano de fundo. A Frida usa também aqui a proporção de terços para dividir essa figura, então quando a gente pega aquela parte superior ali do vestido, que tem uma textura visual, ela cabe 2 vezes na parte inferior, que é um pouco mais chapada. E também tem aqui essa divisão no sentido vertical da obra. Então, traçando 2 eixos aqui, dividindo a obra em 3, a cabeça dessa figura ela está bem ali em cima do eixo, que vai dividir o primeiro terço da composição. Na parte superior, que seria ali o busto da Frida, tem uma forma que representa o coração, que ela é bem vermelha e contrasta bastante com o branco que está sendo utilizado aqui. Já atravessando o eixo vertical central e passando para o lado direito da composição, a gente tem essa outra figura que é quase espelhada à figura anterior, mas que as coisas são totalmente diferentes. E aqui a Frida vai trabalhar a desconstrução daquela proporção de terços. Enquanto na figura anterior a gente conseguia dividir certinho ali o que seria o busto, se repetindo 2 vezes na saia, aqui desse lado isso não é possível porque a própria saia ela já se divide de outra forma. Então existe essa barra mais branca aqui na parte inferior, na parte superior ela é mais esverdeada. E aí o que seria o busto da Frida, a gente percebe que ele é um pouquinho maior do que o anterior e que ele trabalha um tom aqui de azul e amarelo. Ela usa aqui o mesmo recurso de alinhar o centro vertical dessa figura no eixo de divisão de 2/3 da obra. E também alinhado ali com a representação de coração da figura anterior, ela vai fazer uma mesma representação aqui em vermelho, que vai se destacar um pouco menos aqui do que o contraste entre branco e vermelho, mas que também a gente consegue perceber bem. Passando então para a análise do todo aqui da composição, apesar do plano do fundo ter aquela textura visual ali que simula quase que um céu, a gente vê que as duas figuras elas conseguem se destacar bastante desse plano. Outro ponto também aqui é que ela trabalha esse equilíbrio da simetria na composição, mas o lado direito e o lado esquerdo têm tensões visuais diferentes. Enquanto o lado esquerdo é predominantemente branco e tem uma tensão de bastante contraste, aqui do lado direito os elementos são menores e a tensão está entre eles mesmos. Traçando o eixo vertical e horizontal dessa obra, a gente vai ver que o encontro das mãos das duas Fridas está logo um pouquinho abaixo do cruzamento desses eixos, que vai gerar ali essa tensão visual e aumentar ainda mais a nossa percepção de simetria. Então, resumindo, essa obra ela é bem equilibrada visualmente por causa dessa simetria bilateral. Então, passando aqui para os significados dessa composição, ela é figurativa, tem esse índice aqui que a gente entende que ela está desenhando figuras humanas, figura do coração, uma figura que representa a tesoura. Mas, para a gente entender bem ela, a gente tem que pegar o aspecto simbólico e lembrar um pouco da história da Frida Kahlo. Então, para começar, a gente tem aqui a Frida duplicada em 2 versões de roupas completamente diferentes, que vão representar as ascendências dela. Do lado do pai, que está representado aqui do lado esquerdo da composição, a gente tem essa roupa bem europeia, toda branca, porque o pai dela era alemão. Então ela vai ter essa ascendência europeia por parte de pai. E do lado direito a gente vai ver a ascendência dela mexicana, terruana, que vem da mãe dela. Então ela está usando esses trajes tradicionais dessa cultura. Outro signo bastante que para a gente entender essa obra é essa linguagem desses elementos típicos de livros de medicina,
que são esse coração aberto, os dois corações, e essa tesoura na mão dela. Isso vem de uma experiência que é pelo menos muito intensa, que ela teve lá em 1925, quando ela estava num ônibus, e esse ônibus aí se chocou com um trem. Desse choque ela teve várias perfurações nas costas e na região pélvica, quebrou vários ossos, e ela ficou muito tempo entre a vida e a morte, e depois muito tempo na cama se recuperando. Então ela ficou muito habituada com esses elementos de hospital. E ela traz aqui para a obra esses dois corações, e esses dois corações estão conectados por uma veia que passa de um para o outro, mas essa veia ela se expande. Ela vai até a tesoura do lado esquerdo da obra, e do lado direito ela vai até a mão da Frida, onde tem uma foto que está retratado o Diego Rivera, que é o seu marido. Ou melhor, o Diego Rivera era o grande amante, quase que o muso assim, da Frida. Eles também foram casados, mas o que acontece é que eles tinham uma relação muito conturbadas, e bem nesse período que ela fez essa obra, ela estava se separando dele. Então esse corte na veia que está conectada à foto pode representar um pouco esse corte entre a relação dos dois. Mas também a gente pode entender que os dois corações conectados ali, dessas duas Fridas, cada um representando uma ascendência, quer dizer que ela está aceitando as raízes dela e quem ela é. Então a gente pode entender essa obra como ela fazendo os dois lados, europeu e nativo, se conectarem e ela se aceitar dessa forma. E quando eu penso mais nos sentimentos que essa obra me causa, a Frida ela sempre me traz muito drama, mas essa obra em especial que está conectando esses dois lados dela conversa muito comigo. E isso acontece porque eu me sinto muito brasileiro, para mim tudo que eu faço exprime brasilidade, mas existe uma brasilidade meio clichê que está dada aí na sociedade que eu não me enquadro nela. Então eu tenho um conflito parecido, apesar de totalmente diferente. Então, apesar das duas coisas serem diferentes, para mim eu vejo uma similaridade aqui de eu ter uma linguagem um pouco mais europeia, misturada com os conceitos mais brasileiros. Então essa obra acaba levantando para mim ali de novo a questão do quanto a minha brasilidade ela é percebida. E aí, falando um pouquinho mais da vida e da obra da Frida Kahlo, eu já fiz um vídeo sobre ela aqui no canal, tô deixando aqui no card para vocês assistirem depois, mas eu vou falar de outros pontos que eu não comentei lá, talvez eu repita alguns, mas vou destacar pontos que eu acho interessantes aqui, dando uma outra abordagem. A Frida ela é uma pintora considerada com uma linguagem naive, porque ela não vem exatamente de uma tradição acadêmica. Na verdade, ela vai puxar referências ali da arte vernacular e das tradições da cultura dela. Mas se a gente pensar assim mais nos temas que ela trabalha, ela é uma pintora bem surrealista, porque ela está trazendo aqui esses símbolos para discutir questões como, por exemplo, nessa obra, discutir a ascendência dela, representadas numa imagem que é bem extrapolando a realidade. E essa definição dela como obra surrealista vem do próprio André Breton, que escreveu o Manifesto Surrealista. Apesar de que a Frida vai dizer que o que ela retrata ali é a própria realidade dela. Então ela tem esse drama exacerbado ali na percepção dela da realidade. E aí, partindo dessa linguagem vernacular, misturada com esse simbolismo surrealista, e essa ideia dela de retratar a própria realidade, a gente vai ver que ela vai trabalhar muito a forma do autorretrato. E o que eu acho mais impressionante no trabalho dela é que a partir de autorretrato, que ela está sempre colocando o rosto dela ali na obra, ela vai falar desses temas que são universais. Como, por exemplo, entender as próprias raízes e aceitar a sua luta interna. E esse foi um pouquinho da obra da Frida Kahlo. Com certeza ela vai aparecer de novo aqui no canal. Então se você quiser acompanhar essa e outras análises, se inscreve aqui. E fica o convite para você comentar o que você achou dessa obra aqui na área de comentários. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu mostro mais o dia a dia da profissão e os produtos que eu estou desenvolvendo e lançando na minha marca. Então você pode me seguir lá, tá aqui o arroba na tela e o link na descrição. E a gente se vê em breve por aqui.